Condomínio. Você sabia que pode perder o próprio imóvel por causa de dívida com a taxa condominial? Tem muita gente que é assim, vou atrasar o condomínio, né, e não vai ter problema, eu pago quando puder. Olha só isso aqui, é sério. A falta de pagamento do condomínio pode gerar um processo judicial, penhora e até levar o apartamento a leilão para poder o condomínio ter o ressarcimento do que você está devendo. Ao vivo, Jair Maci Andrade é quem explica pra gente, Jair Maci, porque tem muita gente que acha que não pode ter esse desfecho aí, esse negócio de atrasar parcelas, a mensalidade do condomínio, Jair Maci. Tribuna Livre. Bom dia, Nilvan. Bom dia a todo mundo que nos assiste. É isso mesmo, Nilvan. E olha que o índice é alto, viu? A pesquisa mais recente mostra que 13,8% é o índice de inadimplência no Brasil das pessoas que moram em condomínio. E só quem faz parte de conselho, como eu faço, de conselho de um condomínio, a gente sabe o que é que representa isso no orçamento de um condomínio. E é como você disse, muita gente deixa de pagar, acha que não vai dar nada, acha que é um direito dele pagar, não pagar e não ir à Assembleia nem para saber as implicações disso, mas lá na frente, quem administra o condomínio sofre, né? E aí também tem as implicações, como você falou aí, pode até perder o seu bem móvel, né? O seu bem imóvel, que é um apartamento ou uma casa, depende do condomínio se é horizontal ou vertical. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a advogada especialista em direito imobiliário, a doutora Mariana Coutinho. Então, doutora, tem gente que não paga o condomínio e acha que vai ficar por isso mesmo, né? Bom dia. Pois é, mas não vai ficar por isso mesmo. Na verdade, como a dívida de condomínio é uma dívida do próprio bem, o bem pode ser levado a leilão, ele pode ser penhorado em virtude dessa dívida. A senhora já tem caso desse, porque a senhora é especialista da área, tem caso já que aconteceu? Temos sim. Na verdade, até das próprias construtoras. O que acontece também? Às vezes a pessoa adquire o bem e não transfere para seu nome. E aí a dívida condominial acaba ficando para aquela pessoa que está no registro do imóvel, né? E aí, quando está no registro do imóvel e você não fez ainda transferência para o seu nome, a própria construtora ela pode indicar aquele bem como garantia daquela dívida. E aí você adquiriu o bem, não registrou e pode perdê-lo também. E aí, além de perder, ele é convidado a sair do bem, do bem, do apartamento ou uma casa, se for um condomínio horizontal, deixar o local, doutora? Sim, porque ele deixa de ser proprietário do bem, né? E aí quem arrematou, no caso, se foi a leilão, essa pessoa vai ter a propriedade do imóvel. Ela vai ter que querer alugar para você. As implicações são muitas, na verdade. A dívida condominial, ela é uma dívida, como você falou, de grande inadimplência, 13,8% é grande inadimplência. Ela gera para o condomínio um déficit, né, de renda muito grande, e aí as pessoas acabam reclamando porque não tem as melhorias do condomínio, mas elas mesmas não se preocupam em pagar a taxa condominial. A taxa condominial é uma taxa de rateio de despesa. Então já está dizendo, você está rateando a despesa do condomínio por aquelas pessoas que são condôminas. Se uma deixar de pagar, você entra naquela questão da dívida condominial. E aí, a partir de quantos meses essa pessoa já pode ser acionada na justiça? A gente estabelece normalmente 3 meses. E aí, principalmente assim, o que é que o condomínio faz? Ele notifica para você, inicialmente, extrajudicialmente, para você que está a dívida, ele dá um prazo, como a gente chama, para purgar a mora, para você pagar. E aí, caso você não pague, essa dívida, ela pode ser executada judicialmente. E quando ela é executada judicialmente, ela vai ainda ser incluído honorários advocatícios e custas judiciais. Então, a dívida aumenta. Fica bem cara, né? Fica bem cara, porque você tem que pagar o advogado da parte que está executando você. É muito dinheiro e correndo o risco de perder o imóvel. Isso mesmo. E outra coisa, essa dívida é uma dívida que sofre correção e, de acordo com a convenção, ela ainda pode ter estabelecido juros e multa. Meu Deus, é muita coisa. É uma dívida que cresce favoravelmente. Então, o melhor para o condômino é negociar. A melhor opção para o condômino que já estiver em dívida é negociar. E negociar, e quando negociar, prestar atenção que, como é uma dívida que você paga mês a mês, porque assim, você vai negociar a dívida para trás.
mas você continua tendo o dever de pagamento para frente. Então, negociar de forma que você consiga quitar a dívida para frente e a negociação para trás. Tem aquela, não, eu vou pagar só a dívida como dívida de banco, eu vou pagar só, dividir a dívida do banco e não pagar a prestação atual, porque todo mês a gente tem um condomínio para pagar, né? Tem que pagar a atual e pagar a atrasada, juntar as duas. Isso mesmo. Na verdade, você tem que prestar atenção para caber no orçamento. A dívida que você já fez e aquela que você vai ter mês a mês. É a melhor forma, né? Não tem outra forma. Ou ele faz isso ou fica rodando na justiça. Demora, né, doutora? 2, 3 anos para poder isso ser julgado, né? Demora o trâmite normal da justiça, mas não é um processo, como a gente chama, um processo de conhecimento. Ele não lhe dá o direito de dizer se tem ou não direito. A única coisa que você vai discutir num processo, nesse caso, que é de execução de dívida condominial, é se a dívida está sendo cobrada a maior, a menor, mas não lhe dá o direito de discutir se a dívida é ou não devida. É fato. É fato. E aí o cara, além de uma das implicações, não pode nem participar da assembleia, né? Fica restritivo, né? Isso, a participação na assembleia, ela é vinculada à adimplência da taxa condominial. Então, realmente, ele também não pode participar de assembleia. Tá vendo aí, gente? Então, é uma coisa mais séria do que a gente pensa, né? O cara só deve, não vou pagar não, depois eu pago, vai juntando, aí vem isso que a doutora falou, pode perder o seu imóvel, viu? Voltamos com você, Nilvan. Aí, tá bem explicadinho aí, tá bem explicado, amigo. Não tem essa história de você não pagar o condomínio e ficar por isso mesmo, né? Tem implicações sérias, é como qualquer outra dívida, né? Vai para a justiça procura um bem. No condomínio é fácil a justiça encontrar um bem que é o seu apartamento. Então, aquele apartamento vai ser penhorado para garantir o pagamento do devido, né? Do valor devido, que é a taxa de condomínio, né? Aí tem que ter clareza disso para você não cair num erro desse e terminar, no final das contas, perdendo o seu apartamento, né? 7